Seja muito bem-vindo ao Direitologia, o canal onde o crime acontece. No vídeo anterior nós encerramos os nossos estudos sobre as noções introdutórias do direito penal e a partir de hoje, desse vídeo aqui, nós vamos entrar na parte geral propriamente dita do Código Penal. Então hoje falaremos sobre o artigo 1º e aí, se tudo der certo, vamos até o artigo 120, que é quando encerra a parte geral do Código Penal, tá ok? Então hoje falaremos o quê? Do artigo 1º, vamos falar sobre o princípio da legalidade, sobre o princípio da reserva legal e sobre o princípio da anterioridade. E o princípio da legalidade visto sob o aspecto político, histórico e jurídico, beleza? Vamos embora, sem mais delongas. O artigo 1º do Código Penal ele diz o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Ou seja, jamais existirá um crime sem que haja uma lei dizendo que aquela determinada conduta é crime e nunca haverá uma pena, ninguém será exposto a alguma pena se não tiver também uma lei dizendo qual é essa pena e quando que a pessoa sofrerá essa pena. Então é isso que quer dizer o artigo 1º. Então o artigo 1º ele traz o princípio da legalidade, ou seja, da obrigatoriedade da lei para alguém ser punido por um crime que cometeu, certo? E o princípio da legalidade ele pode ser visto aí sobre três aspectos. Primeiro, aspecto político, aspecto histórico e aspecto jurídico. Sobre o aspecto político, o princípio da legalidade visa proteger a coletividade de qualquer invasão arbitrária do Estado no direito de liberdade das pessoas que formam essa coletividade, beleza? Então, sobre o aspecto político é isso. Sobre o aspecto histórico, o princípio da legalidade ele surgiu em 1215 com a Magna Carta, lá na Inglaterra, quando os barões impuseram lá alguns quesitos, alguns itens ao rei João Sem Terra. Dentre eles estava lá previsto o embrião do princípio da legalidade, vamos falar assim, que ninguém poderia ser punido se não houvesse uma lei dizendo que aquela conduta era passivo de punição, né? Igual antigamente o rei dava uma doideira. Hoje quem pegar aquela maçã ali na árvore vai ser enforcado, por exemplo. Então é isso que visava esse princípio da legalidade, evitar que acontecesse esses tipos de arbítrio aí. Então surgiu em 1215 e aí foram previstas na Constituição Germânica e etc, na Constituição Carolina. E aí foi vindo. No final do século XVIII, sob influência do Iluminismo, ela começou a ganhar mais efetividade. E aí, na época da Revolução Francesa, mais efetividade ainda. E no Brasil, ela foi prevista em todas as constituições. Desde a primeira Constituição do Brasil, a Constituição Imperial de 1824, até a presente Constituição de 1988, beleza? E por último, sobre o aspecto jurídico, ela vai dizer o seguinte, que a conduta praticada deve corresponder integralmente ao texto que está na lei. Lembrando que a lei penal ela descreve uma conduta que, se a pessoa praticar aquela conduta, ela será passível de punição. Então, deve haver uma perfeita correspondência entre a conduta praticada e o texto legal. Se não houver essa correspondência, a pessoa não terá praticado o crime. Beleza? Lembrando aqui, quando eu falar em crime, no que se refere ao princípio da legalidade, ele engloba também os atos infracionais e as contravenções penais, beleza? Estou falando crime aqui de um modo genérico, certo? E lembrando aqui, quando eu falar de punição, essa sem cominação legal, a doutrina também diz que serve para medida de segurança também. Então, as medidas de segurança, por ter um caráter aflitivo aí para quem estiver sendo acometido de uma medida de segurança, ele também se submete ao princípio da legalidade também, beleza? Então, por exemplo, uma internação no manicômio ou alguma coisa do gênero, certo? E aí existem doutrinadores que vão dizer que o princípio da legalidade ele é sinônimo do princípio da reserva legal. E outros que vão dizer que não, que o princípio da legalidade é um gênero cujas espécies são o princípio da reserva legal
e o princípio da anterioridade. Ou seja, você pega o princípio da anterioridade, soma com o princípio da reserva legal, dá o princípio da legalidade, beleza? Então, por quem defende essa segunda situação, que o princípio da legalidade é a soma daqueles dois, da anterioridade e reserva legal, eles vão dizer o seguinte, que o artigo 1º lá do Código Penal, ele fala assim: não há crime sem lei que o defina, não há pena sem cominação legal. Então, isso é o princípio da reserva legal, ou seja, há a necessidade da lei para que haja um crime, para que haja uma cominação, uma pena. E aí, o princípio da anterioridade vai estar onde? Em duas palavrinhas. Quais são? Não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. Então não basta apenas ter uma lei. Essa lei tem que ser anterior à conduta praticada pelo agente. Certo? Então, para quem acha que o princípio da legalidade e o princípio da reserva legal são sinônimos, tudo que eu falar a partir de agora serve tanto para um quanto para o outro. Mas vamos se atentar aqui, vamos se ater, a partir de agora, nas definições aqui do princípio da reserva legal e o princípio da anterioridade, que é o mais complexo. Aprendendo o mais complexo é só você reduzir que você acha o conceito do outro entendimento, beleza? Então vamos lá, princípio da reserva legal, já falei por que ele considera o princípio da reserva legal diferente do princípio da legalidade, justamente pela palavrinha do prévio, então não existe lei, tem que ter, não basta ter só a lei, tem que ser anterior e tal. Então seria o princípio da legalidade uma coisa maior, mais abrangente, vamos falar assim. E qual característica é importante a gente aprender aqui sobre o princípio da reserva legal? Primeira, o princípio da reserva legal, ele diz respeito à reserva absoluta de lei. O que é a reserva absoluta de lei? Tem que ser uma lei emanada do poder legislativo, que é o representante da população, do povo. Então, tem que ser uma lei emanada do legislativo. Não pode ser lei delegada, não pode ser medida provisória, não pode ser atos infralegais, como portarias, decretos e etc. Tá ok? Então tem que ser lei propriamente dita. Segunda característica, taxatividade, ou seja, a lei penal tem que ser precisa. A gente pode, para não confundir, lembrar dos rols taxativos e rol exemplificativo. Então, o exemplificativo, ele traz exemplos, então você pode ampliar a sua lista, vamos falar assim. E um rol taxativo não. Tá lá, 3 coisas, é só aquelas 3 coisas e acabou. Não tem espaço para subjetividade ou para ampliação. Beleza? Então, a lei penal ela deve ser taxativa. Terceira característica, proibição do emprego da analogia, em especial analogia in malum partem. Eu já falei nos vídeos anteriores aí, aliás, no vídeo anterior, só a respeito de analogia. Então, tá mais fácil aí, se você não assistiu o vídeo, assista lá o último, que vai falar bem detalhado a respeito da analogia. Então, analogia in malum partem, jamais. In bonum partem, pode ser, em algumas situações, pode ocorrer, beleza? Não é de todo vedado. Há a exceção aí no caso da analogia in bonum partem, beleza? Quarta característica, vedação de descrição genérica. Então, a lei não pode fazer descrições genéricas, exceto no caso de crimes culposos. Crimes culposos são aqueles que são praticados por imprudência, negligência e imperícia. Então não teria como o legislador descrever todas as situações, por exemplo, que alguém comete um homicídio de forma imprudente, negligente ou imperita. Então, por isso que no caso dos crimes culposos, a descrição é genérica, são os tipos abertos aí também conhecidos. Só que há exceções. Então, a regra é a vedação da descrição genérica, mas há exceções. Por exemplo, ato obsceno. O crime de ato obsceno. O que é um ato obsceno? Pode me falar? Você sabe? Então, só no caso concreto. Por quê? Porque se você está na rua e fica pelado, num centro comercial aí, por exemplo, pode ser considerado um ato obsceno. Agora, se você está pelado no carnaval, no meio da rua, pode ser que não seja considerado um ato obsceno. Certo? Então,
a esses casos de exceção aí. E a última característica é o conteúdo material do princípio da legalidade. Ou seja, não basta a mera, ou melhor, não basta o simples respeito formal ao princípio da legalidade. Ele tem que ter um conteúdo material. Então, a lei não basta estar lá só formalmente escrita, ela deve ter um conteúdo material. Deve proteger um bem jurídico concretamente, vamos falar assim. Quando eu falei num vídeo aí anterior a respeito dos princípios, falei bem detalhadamente a respeito disso. Então tem que ser respeitado tanto o conteúdo formal quanto o conteúdo material, beleza? Por fim, falaremos aqui sobre o princípio da anterioridade, que ele vai dizer o seguinte, que a lei penal ela deve estar em vigor quando a pessoa praticar a conduta criminosa, a conduta que ela prevê como criminosa. Lembrando que mesmo se estiver em período de vacância, né, aquele período ela é, vamos supor, surge a lei, mas ainda não vigorou, tá lá, correndo os 45 dias, vamos falar bem isso aí no próximo vídeo, quando a gente for falar do artigo 2º do Código Penal, mas tá lá, período de vacatio legis. Mesmo a lei já foi feita, mas ainda não entrou em vigor. Se a pessoa praticar uma conduta naquele período, ela está protegida pelo princípio da anterioridade. A lei ainda não está em vigor. Então o princípio da anterioridade diz isso, que a conduta, quando ela for praticada, a lei deve ter sido anterior a essa conduta. Beleza? Não pode ser posterior. E uma dica aqui, fácil, tranquilo, para você saber o que é uma norma penal e uma norma, diferenciar uma norma penal para uma norma processual, porque isso acontece. Às vezes no Código Penal vão ter normas processuais e da outra forma a mesma coisa. Às vezes no Código de Processo Penal terão normas penais, tá? Então o que você faz para diferenciar uma de outra? É só você pensar o seguinte, toda norma que criar, extinguir, ampliar ou reduzir a satisfação punitiva do Estado, ela vai ser considerada uma norma penal, beleza? Então, fez tudo isso que eu falei, aumentou, diminuiu, criou, extinguiu, a satisfação punitiva do Estado será considerada uma norma penal. Isso vai ficar mais claro no próximo vídeo, quando falarmos aqui do artigo 2º, e aí vai ficar mais fácil de clarear, mas aí você já vai pegando aí a jogada, beleza? E com isso nós encerramos o vídeo de hoje sobre o artigo 1º do Código Penal, tranquilo? Se ficou alguma dúvida, mande aí na descrição do vídeo, teria o maior prazer de responder. Sugestões, críticas e etc. são bem-vindas, beleza? Posta aí na descrição. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se clicando nesse botãozinho aqui, que apareceu aí, tranquilo? Se você curtiu o vídeo, aperta o botãozinho joinha aqui para ajudar na divulgação do vídeo e também para eu ter um feedback aí do que tá bom, do que tá ruim, para eu conseguir ir melhorando aqui, tá ok? Se você não assistiu os últimos vídeos, assista-os clicando aqui do lado, ó. Tranquilo, só clicar aí que já vai abrir o link lá direto, beleza? Então, forte abraço, bons estudos e nos vemos no próximo vídeo.